Muito bem, queridos, continuando o estudo da lição número 13, falando sobre a parte de quarta-feira, falando que o amor é o cumprimento da lei, o amor nos ajuda a cumprir a lei. Um teólogo falando sobre a questão do amor e da lei, ele disse assim: o nosso alfabeto começa com essas letras A, B, C e D. O alfabeto de Deus começa com essas letras, obedecer, que é uma similaridade de obedecer. Por isso é importante que saibamos que ABCD nos leva a obedecer. Então, a questão do amor é muito simples. A pessoa começa a amar a Deus, e amando a Deus, Deus ajuda a pessoa, vai cumprir a lei por amor. Essa é uma equação que não pode ser assim colocada assim fora do contexto. É preciso crer que, obedecendo a Deus, nós ganhamos força para obedecermos a sua lei. Foi assim que Jesus cumpriu a lei quando estava nesse mundo. Todas as pessoas que reclamam que a lei ela é muito dura para ser cumprida porque não tem um amor perfeito em Deus. Jesus Cristo tinha amor perfeito no Pai. Ele se uniu ao Pai numa conexão espiritual muito grande. E através disso, ele cumpriu a lei de Deus. De tal forma que podemos assimilar que as palavras do apóstolo Paulo dizendo, ora, os mandamentos de Deus não são penosos. O mandamento, a lei é santa, justa e boa. Por isso vale a pena cumprir. Pergunta número 4. Que preceitos da lei são importantes e como a lei, especialmente o quarto mandamento, nos mostra a relação que existe entre justiça e libertação? Vamos então aos textos. Mateus 23 e 24 diz o seguinte: ai de vós, Jesus censurando os fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês são hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã e do coentro e do cominho e desprezam as coisas mais importantes da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Jesus está dizendo aos fariseus, numa crítica assim bem sincera: vocês precisam ser melhores observadores da lei. Se vocês amassem a Deus, vocês amariam o próximo também. Por isso vocês estão passando por cima de coisas preciosas e estão assim se debruçando, se debatendo em coisas que não têm muito sentido. Então as pessoas do tempo de Jesus tinham muita dificuldade, por exemplo, de guardar o sábado. Era um verdadeiro fardo. 613 assim regras para as pessoas guardarem o sábado e estarem diante de Deus assim em santa adoração. Era muita coisa. Então Jesus censurou os escribas e os fariseus, dizendo que eles estavam muito longe de guardar a lei de forma correta. Deuteronômio 5, versos 12 e 13, o Senhor Deus diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar. Como te ordenou o Senhor teu Deus, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, todo o teu trabalho. Mas no 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás trabalho nenhum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, e nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como você vai descansar. Porque você vai se lembrar que você foi servo, escravo no Egito, e que o Senhor te tirou dali com mão forte e braço poderoso. Por isso o Senhor Deus te ordenou que guardasses o sábado como memorial de libertação. Então o sábado, além de ser o memorial da criação, é o memorial de libertação. Isaías 58, verso 13 e 14, Deus dizendo: se desviares do teu pé do sábado, se você desviar do pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, se você chamar o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares o sábado, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua vontade, nem falando as suas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então a pergunta é: que preceitos da lei são importantes e como a lei, especialmente o quarto mandamento, nos dão uma ideia sobre a questão de justiça e libertação? A resposta é: os princípios importantes da lei de Deus são amor, justiça e misericórdia. A lei de Deus, como um todo, promove a ideia de justiça e libertação, principalmente o quarto mandamento, que nos faz lembrar de que Deus nos libertou do pecado para a salvação. Então isso é importante.
O sábado é o memorial da criação. Lembramos de Deus como Criador e nos lembramos de que fomos libertos do pecado. Isso não dá para negar. Deus nos transformou. E o sábado é o grande memorial dessa transformação. Quando Deus falou a sua lei, Ele mencionou o quarto mandamento como memorial da criação e memorial da libertação. Para os judeus, a saída do Egito se tornou um marco de libertação. Inclusive, Deus instituiu a Páscoa para que eles pudessem se lembrar que aquele cordeiro lembrava Jesus nos libertando do pecado. Percebeu que há uma relação muito grande entre a Páscoa e a questão do quarto mandamento, também falando de libertação. Numa manhã de sábado, antes de contar essa história, deixa eu dizer que Deus nos transforma e nos faz assim ter confiança no próximo. Numa manhã de sábado, chuvoso, uma mulher saía de casa com seu guarda-chuva em direção à igreja, ia pegar um ônibus. De repente, um homem apareceu na frente dela e disse: moça, a senhora tem alguma coisa que eu possa me dar no dinheiro? Eu estou com muita fome. Ela disse: olha, é o seguinte, está aqui a chave da minha casa é aquela ali, o senhor pode entrar? Dentro da geladeira tem um frango ainda com batatas, o senhor pode comer, tem também arroz lá, tem algumas frutas, se quiser comer, levar alguma, pode levar. Depois o senhor, quando sair, põe a chave embaixo do tapete, ali no corredor, tá bom? O homem disse: tá bom, senhora, obrigado pela sua assim, simpatia. E a mulher foi embora. Quando chegou na igreja, ela ficou, durante o culto, começou a pensar: o que eu fiz? Que maluca que eu sou? Como eu fui fazer uma coisa dessa? Um homem que eu nunca vi, eu dei a chave da minha casa para ele entrar e comer. E se for um ladrão? Ai, meu Deus do céu, passou o culto todo assim, num desassossego muito grande. Orou a Deus: Senhor, por favor, guarda o meu lar, Senhor, não deixa acontecer nenhum mal. Que aquele homem não seja um ladrão. Ela voltou para casa num desespero muito grande. Primeira coisa que fez, correu no tapete, no corredor. Quando levantou o tapete, a chave estava lá. Na hora que ela abriu a porta da casa dela, ela não acreditou no que ela viu. Na sala dela e na cozinha, tudo estava absolutamente limpo. Tudo estava no lugar. Quando ela abriu a geladeira para ver onde estava o frango, havia um bilhete. O homem escreveu dizendo: senhora, a senhora não sabe o bem que a senhora me fez. Eu estou saindo hoje da prisão numa condicional. Eu estava com muita fome. Estava pedindo a Deus que alguma pessoa de coração bom me desse alguma coisa que comer. Mas quando a senhora me deu a chave da sua casa, que eu entrei na sua casa, eu vi que a senhora tem um coração de ouro. Eu vi que a senhora tem alguns livros. A senhora é adventista. Ela escreveu tudo isso. Eu me sinto feliz porque a senhora me acolheu como se Deus me acolhesse. Nunca vou esquecer do seu gesto. E eu vou procurar uma igreja adventista, porque se transforma a pessoa desse calibre. E eu quero ser semelhante à pessoa e semelhante a Jesus. Deus abençoe. Não sabe o bem que a senhora me fez. Eu não sabia o que fazer na minha vida, mas diante da sua bondade eu vou tomar um novo rumo. Muito obrigado. E agradeceu naquele bilhete. A mulher suspirou de alívio e agradeceu a Deus. Quando Deus nos transforma, Ele põe o seu amor em nosso coração. Mesmo que as pessoas digam: não faz isso, nós temos que atender as pessoas que estão em necessidade. Deus nos abençoe. Que possamos entender, como o apóstolo Paulo disse em Romanos 13, de 8 a 10, porque o amor é o cumprimento da lei. Como é que o amor é o cumprimento da lei? Que tipo de amor é esse? O amor é o cumprimento da lei quando nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo. Esse é o tipo de amor. O amor espiritual, o amor fraternal, que Deus coloca em nosso coração. Nós, de forma humana, não conseguimos fazer isso. Tem que ser obra do Espírito Santo. Deus abençoe. Tenhamos, então, um bom continuar de semana através do estudo da lição da Escola Sabatina. E entre lá no meu canal, Gilberto Brasiliano, no YouTube. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho, põe o seu like, para que nós possamos, então, crescer dentro desse canal, dessa plataforma. Deus abençoe a todos.